No ar. Olá, boa noite para todos. Estamos iniciando o nosso Hangout, a Astronomia ao Vivo, aqui do Brasil. E estamos com poucos convidados, que o tempo não está favorecendo, lamentamos, que não tem nenhum telescópio a contato nesse momento. Mas estamos aqui com o professor de Física da Universidade Católica de Brasília, para falar um pouquinho com a gente sobre ciência, astronomia, e com o Marcelo Domingues, também astrônomo amador, que também vai dar umas palavrinhas aqui sobre astronomia, mostrar algumas coisas sobre o observatório, sobre a fotografia. Ele vai falar um pouquinho de astronomia para a gente. E assim que tivermos mais convidados que estão um pouquinho atrasados e de repente alguém entra com um telescópio aí apontado para o céu, e poder vir ao vivo para vocês aqui no Hangout, tá ok? Então vamos lá, Marcelo, com você. Ai. Fique à vontade, Marcelo. Pois é, pessoal. Não sei se vocês estão conseguindo ouvir aí, mas aqui tá quase inaudível o que a Cris fala por causa da chuva que tá caindo aqui em cima do observatório, tá? Mas aqui tá tranquilo. Aí não tá chovendo, não? Não. Aqui tá chovendo, caindo um pé d'água. Daqui a pouco ela chega aí. Então, hoje, diferente do outro que a gente fez há um tempo atrás, a gente não vai conseguir colocar o telescópio apontado para o céu. Então, o que é que eu vou fazer? Eu vou tentar mostrar para vocês aqui agora um pouco de como funciona o observatório, quais são os equipamentos que ele tem. Vai dar um pouquinho de trabalho, que minha câmera secundária também não está funcionando, então vou ter que dar uma chacoalhada aqui no vídeo. Mas para tentar dar uma ideia de como funcionam as coisas e mostrar algumas fotos que já foram feitas aqui, né? Beleza. Então vamos lá. Primeira coisa. Onde é que fica o observatório? Esse observatório ele foi construído há uns 2 anos atrás, aqui em Brasília, na região de Sobradinho, perto do Parque Nacional. Fica na minha casa, então a gente tem uma visão muito boa do céu. Apesar de estar dentro da cidade, ela tem uma visão até razoável para uma cidade grande como Brasília. Fica no elevado, mais ou menos uns 3 ou 4 metros de altura. E nele, atualmente, eu tenho só um telescópio funcionando. No futuro, eu pretendo ter 2. Vou tentar mostrar aqui para vocês. Esse primeiro aqui, não sei se vocês estão conseguindo olhar aí. Perfeito. Esse aí é o telescópio que eu estou usando hoje. Ele é um telescópio tipo refrator. O fabricante é a MIDI. Muita gente fala MEAD, mas é MIDI. E ele tem 127 milímetros de abertura. Não é uma coisa muito grande não, mas para um refrator ele é até grande. Essa montagem aqui, que é essa parte aqui, que é o que controla o telescópio, ou seja, faz ele ir para um lado, para o outro, aponta, e faz o acompanhamento do céu, é uma montagem equatorial do tipo germânica, fabricada por uma empresa chamada Astrophysics nos Estados Unidos. Essa aqui é uma montagem chamada AP600. Esse aqui é o computadorzinho que controla ela, ou seja, digito o objeto que eu quero observar, aperto o Enter aqui e ele aponta certinho. Essa montagem é muito precisa, então normalmente ela nunca erra o alvo, quando ela está bem alinhada e você consegue fazer fotos de muito tempo. Bem, para que serve isso no final das contas? Quando você vai fazer uma foto do céu, que a gente não vai conseguir fazer hoje, infelizmente, você tem que ficar muito tempo apontado para o objeto e ficar fazendo uma exposição de muito tempo também, ou seja, você tem que ficar com a câmera aberta, captando luz durante vários minutos. E quanto mais precisa a sua montagem, o seu equipamento, mais tempo você vai conseguir ficar acompanhando o objeto e captando a luz desse objeto. E quanto mais luz você capta, mais informação você consegue obter dessa fotografia. Hoje aqui, eu pelo menos faço só o que a gente chama de fotografia sem nenhum compromisso, né? Ou seja, não tem nenhuma função científica, eu não tento encontrar asteroide, não tento encontrar cometa, não tento descobrir nada. Na verdade, a gente só faz fotografias bonitinhas, né? Isso por enquanto, porque no futuro a ideia seria usar o observatório também para fazer algum tipo de pesquisa, como procurar supernova, procurar cometa, fazer astrometria, fotometria.
essas coisas assim. Mas por enquanto ele ainda não está equipado para esse tipo de atividade. Aqui, do outro lado, deixa eu mostrar aqui para vocês. Tem um outro equipamento que eu e um colega do clube de astronomia, tá vendo? A luz está atrapalhando aqui. Agora tá bem. Certo. Esse aqui é uma outra montagem equatorial que eu e um colega do clube de astronomia chamado Maciel estamos desenvolvendo, que é uma montagem equatorial germânica também. A capacidade de peso dela não é tão grande quanto essa outra, mas nós esperamos que ela seja até mais precisa do que a primeira, que ela usa um tipo de engrenagem bem sofisticada. E ela está ocupando um espaço aqui, por enquanto, aqui tem um tripé dela e tudo mais, ela está ocupando o espaço de um outro telescópio que eu pretendo construir, talvez esse ano ou no ano que vem, que é um telescópio de 14 polegadas, vai ficar nesse lugar, com uma montagem também que já está em 70% pronta. Mas isso é coisa para o futuro. Aí com esses equipamentos aí a gente vai começar a desenvolver outros trabalhos aqui e tudo mais. Mas por enquanto a gente só tira foto, só fotografia do céu. Por exemplo, vou mostrar uma aqui para vocês, tirada nesse observatório. Deixa eu só abrir aqui, que eu tive que reiniciar o computador. Essas fotos você vai achar no seguinte endereço: www.astrofotos.info. Nesse site tem um monte de fotografias de galera, da pessoal aqui que tira fotografia no Brasil. E coloca aqui, não são muitos porque esse site não é muito divulgado. Mas vamos ver aqui umas fotos tiradas nesse observatório aqui, experimentalmente. Por exemplo, espera aí que eu estou abrindo. Vou compartilhar aqui com vocês. Essa aqui foi a primeira imagem. Não sei se vocês estão conseguindo enxergar aí. Sim. Que foi feita nesse observatório, que é uma foto da nebulosa da Águia. Não sei se vocês lembram daquela foto do Hubble que tem pilares da criação e tudo mais. Esses aqui são os pilares da criação, da nebulosa da Águia. Essa aqui foi a primeira foto que eu tirei nesse observatório. Ela não está tão boa, o foco estava meio ruim e tudo mais, mas valeu como experiência. Deixa eu colocar outra aqui, mais recente e melhorzinha. Vou colocar um pouco mais. Essa aqui foi do ano passado, uma do ano passado, que é a nebulosa de Atacarina. Não sei se vocês conhecem também. Tá dando pra ver legal aí? Tá, perfeitamente. Pois é, essa aqui já estava com foco bem melhor e tudo mais, o equipamento já estava funcionando direitinho. Vocês conseguem perceber aqui umas bolinhas aqui, cada bolinha dessa aqui de nuvem escura são dezenas de sistemas solares igual ao nosso, alinhados lado a lado. Esse negócio é muito, mas muito, muito grande. E aqui é um ninho de estrelas, né? Acho que é uma das maiores regiões de formação estelar no nosso lado da galáxia aqui. Aqui tem aquela famosa estrela, Eta Carina. Aqui, não sei se vocês estão conseguindo acompanhar meu mouse aí. Aqui está a nebulosa da fechadura, K-hole, que eles chamam, né? Eta Carina, a nebulosa Eta Carina mesmo fica por aqui. Da estrela, né? Eta Carina. E aqui está a nebulosa da Carina. Muito bonita, por sinal. Então, hoje são fotos desse tipo que a gente faz aqui, né? Que eu faço aqui, de vez em quando vem um outro colega para ajudar também. Mas é basicamente isso que se faz no observatório hoje. Para que isso? Aí, a resposta é pura diversão. Não existe outra função disso aqui do que simplesmente diversão. Aqui é uma nebulosa uma foto da pata do gato, um escorpião. Uma nebulosa muito bacaninha de se fotografar. Normalmente em junho, julho ela está bem alta no céu, vou te fazer fotografia. Essa foi feita aqui também no quintal de casa. Ficou muito bonito. Essa aqui ficou com o vermelho um pouco avermelhado demais, eu ainda não sei porquê, é alguma coisa da câmera. Mas ela ficou boa, ficou aceitável. Todas as imagens
todas as astrofotografias, elas recebem tratamento, elas são tratadas com software, no caso, para realçar. Isso. Todas são. Uma astrofotografia crua, deixa eu mostrar uma aqui para vocês. Peraí. Vou abrir o software que eu uso para fazer o tratamento de imagem. Ele chama CCD Stack. Vou compartilhar a tela dele, só um segundo. Essa é a tela do CCD Stack, que é o software que eu uso para fazer o processamento de imagem. Vou abrir uma imagem aqui de exemplo. Open. Essa aqui, M42, não. Deixa eu ver aqui. 2013, observações. Essa aqui é uma imagem da nebulosa do cabeça do cavalo. Barnard. Isso. Barnard 33. Essa aqui fica lá na região de Orion também. Quando você tira uma fotografia, ela fica assim. A princípio ela é preta e branca, porque apesar do meu CCD ser colorido, a gente tira num modo que ele não mixa as cores. Aí você pega a matriz padrão da imagem. A matriz ela é composta de 3 cores, né? O vermelho, o azul e o verde. E na hora de se fazer a imagem final, elas são fundidas numa imagem só. Por exemplo, vou criar ela colorida aqui. Convert Baia, colorida. Esse é o padrão da minha matriz de imagens. Estão vendo aqui a telinha? Sim. Sim. Aplicando a imagem, aí apareceu ela colorida. A imagem colorida ela fica assim, mas se vocês derem uma olhadinha, vou pular aqui um processamento que ele pede sempre. Ela é cheia de ruído e sujeira. Aqui, se vocês perceberem, está cheio de pontinhos verdes, pontinhos vermelhos. Isso é porque meu CCD é muito ruim, ele é muito vagabundinho. CCDs mais caros, eles têm menos isso, né? Mas todos têm algum tipo de interferência desse tipo. Além do ruído inerente da captação da imagem. Com o processamento, ou seja, o que eu vou fazer? Eu vou tirar várias fotos iguais do mesmo objeto. Depois vou passar por uma série de processamentos aqui. Primeiro é a calibração, que eu pego e removo uma série de imagens para tirar esses pontinhos vermelhos, diminuir a quantidade de ruído, diminuir a vinhetagem causada pela câmera e pela própria lente do telescópio. Depois eu faço o que a gente chama de registro, né, que ele vai juntar todas as imagens, aliás, vai colocar todas as imagens no mesmo plano, se elas estiverem desalinhadas ele vai alinhar. Depois eu faço a combinação, que eu pego as imagens e combino todas em uma imagem só. Deixa eu ver se eu tenho aqui uma imagem, eu acho que não tenho no computador. Uma imagem já processada dessa aqui. Aqui já está ela empilhada. Isso era antes, isso aqui é depois do empilhamento. Dá para ver uma certa diferença. Certo. Esse processamento aqui não é o ideal, ele está longe de ser o ideal. Isso aqui foi só um exemplozinho, né? Ou seja, você já vê mais detalhes da nebulosa, aqui você não vê quase nada, aqui você já vê mais detalhes. Você vê mais cores que você não via antes, a parte mais vermelha. Esses pontinhos pretos aqui são problemas da imagem que esse processamento não retirou, mas outros processamentos retiram. E aí vai. Então, toda imagem que você faz tem uma série de processamentos para tentar colocar ela o mais fiel possível do que ela é, tirando os defeitos eletrônicos da captação, né? Claro que você não vai pegar o lápis lá e sair desenhando coisa, aumentar a cor, diminuir a cor, essas coisas. O que você tenta fazer é tirar os defeitos eletrônicos para que ela fique o mais fiel possível que ela é no céu. Tá. Eu acho que tem um probleminha com o som, tá certinho? Oi? Tá tudo certinho com o som aí, né? Aqui tá legal. Tudo beleza. Então, eu convidei o Anderson, ele é do Rio de Janeiro, ele também é professor, entusiasta de astronomia. Seja bem-vindo, Anderson. Ele também pode falar um pouquinho sobre astronomia com a gente.
Vocês me ouvem? Estamos ouvindo. Opa, quero primeiro dar uma boa noite a todos, em especial para a Cris e para o Marcelo. Obrigada. Marcelo certamente não lembra de mim, mas eu o conheci no Enache de Londrina, na ocasião da foto lá, da foto oficial da comunidade. Lembro. Eu Só tenho como essa foto aqui. eu também tenho. Só como eu sou um cara muito esquisito nas relações pessoais, não deu pra gente trocar uma ideia, entendeu? Eu fiquei assim meio acanhado, e você sempre muito concorrido, né? Todo mundo te chamando, Marcelo pra cá, Marcelo pra lá. Eu falei, pô, não vou lá perturbar o cara, não. Eu nem sei porquê disso. Pois é, mas você é famoso, cara. Mas Ele Bom, ele é modesto. cara, minha filha tá puxando aqui o fio, só um minuto. Mas olha só, na verdade, eu gostaria de fazer uma pergunta pro Marcelo. Eu sou professor, Marcelo, professor de ciência, biologia, e sou astrônomo amador, meu equipamento é acanhado, e eu tenho muita dificuldade em montá-lo, porque eu moro num apartamento, moro aqui no município do Rio, a pele, você deve saber, é bem complicada aqui. Enfim, eu só consigo montar meu equipamento quando eu viajo. Mas mesmo assim, eu estava conversando com outros colegas aí pela internet. Como seria um setup básico e bem portátil para um iniciante, para o cara começar a se familiarizar e de repente já fazer suas primeiras observações e quem sabe arriscar algumas fotos? Qual seria o setup razoável que um iniciante poderia começar? Cara, essa é a pergunta de $1 milhão essa aí. Né? Pois é. O que você comprar primeiro, né? Cara, o ideal é não gastar muito logo de cara, né? Você não gastar muito dinheiro. O que a gente recomenda? Antes de qualquer coisa, o cara tentar conhecer os equipamentos que ele quer comprar. Aqui no Brasília mesmo, o Clube de Astronomia, aí no Rio, tem o pessoal do NGC, tem o pessoal do CART, que fazem alguns eventos públicos, alguns eventos até não tão públicos, mas que você pode ir, que tem equipamentos, que tem telescópios e tudo mais, para você ir lá e conhecer e ver o que você pode comprar com o dinheiro que você tem, o que você deve comprar com o dinheiro que você tem, que é uma das coisas principais, que às vezes você quer tirar fotos de planeta, você sempre quis ver planetas e gosta de planetas e pretende fazer fotos de planetas, aí compra um telescópio newtoniano 10 polegadas f4. Não é o ideal. Dá para fazer, mas não é o ideal. Ou então você quer ver nebulosas, aí compra um refrator de 90 milímetros f11, que também não é o ideal. Então a primeira coisa que você tem que pensar é ir em algum lugar para você ver os equipamentos, ver o custo dos equipamentos, que normalmente são caros. Não é bom você comprar equipamentos na rua, assim, é sempre bom você ter assessoria de alguém antes de comprar qualquer coisa e ver. Uma época dessa, o Clube de Astronomia aqui, a gente recebeu muita demanda sobre o que comprar. E na AstroShop, é uma loja aí do Rio de Janeiro, nem uma loja, é uma empresa aí do Rio que vende na internet. Eles estavam vendendo um telescópio da Celestron, acho que era Celestron Power Seeker 130mm com uma montagenzinha. Acho que é aquele 127mm, não? Isso, acho que era esse mesmo. Era um refrator. Aquele que tem uma lente Barlow embutida? Não, esse não tinha lente Barlow, ele era compridão. Ele não era aquele pequenininho não, ele era grande. A gente evitava recomendar esse da lente. Ele era um telescópio barato, acho que na época ele custava R$600, 600, 700, uma coisa assim. E pelo tamanho, custo, benefício e tudo mais, você ia se divertir muito com ele durante muito tempo antes de partir para outro equipamento, né? Eu mesmo, o primeiro telescópio de verdade que eu comprei foi bem menor do que esse. Foi um MIDI de 114mm. E nesse telescópio já via galáxias, já via um monte de coisa. Eu tenho um 114mm. É justamente um Power Seeker, né? Daquele de 900mm de distância focal.
É bem razoável, assim. Pois é, esse telescópio eu vi vários cometas, no começo, nos vídeos de 2003, 2004, vi vários cometas, vi galáxias, vi nebulosas, eu fiz uma maratona Messier lá, olhando os objetos Messier, eu vi bem uns 50, 60, numa época de seca aqui em Brasília, com um telescópio muito pequenininho, né? Então, se você comprar um telescópio razoável, que não é muito caro, e tiver uma assessoria razoável, você já consegue explorar ele muito bem. Você vai passar 2, 3 anos antes de sentir vontade de trocar ele por um outro. Aí sempre vem aquela dúvida, né? Agora eu quero fotografar. Esse agora eu quero fotografar e te pega, porque esse é o tipo de vício que é caro. É caro e dá trabalho. É a perfeição, né? Isso. Quanto mais você fotografa, mais você quer perfeição e mais você vai investindo, é caro mesmo. Mas não é uma coisa assim de outro mundo não. Por exemplo, tem um colega aqui chamado Fabrício. Deixa eu ver se eu encontro ele aqui no Facebook. Fabrício Siqueira? Isso, Fabrício Siqueira. É meu camarada. Rodrigo Andolfati também, excelente astro. Sim, né? sim, fantástico. O Fabrício Siqueira, ele tem uma EQ3, acho. Uma montagem EQ3. Deixa eu ver se eu consigo abrir as fotos dele aqui para mostrar para você. Porque o cara, ele faz milagres com essa EQ3, que é um telescópiozinho verdade. grande. Ele tem mais... Por exemplo, eu vou colocar aqui uma galáxia que ele fez, M83, para vocês verem que é com uma câmerazinha mais ou menos, a câmera fotográfica normal, cadê? Aqui. Olha lá. O Fabrício agora tá aí com vocês de Brasília, né? Pois é, eu tô esperando ele aparecer por aqui. Estão vendo aí a foto dele? Linda. Sensacional. Pois é, essa foto, com o equipamento que eu tenho, eu ainda não consegui tirar uma foto tão boa quanto essa aí. Pra você ter uma ideia. Aí, Marcelo, eu posso abrir um parêntese? Pode. Então, eu conheço o trabalho do Fabrício, ele é meu amigo, inclusive, virtual de Orkut, Facebook, e o trabalho dele realmente é fantástico. E eu sei da limitação do equipamento dele. Na verdade, ele tem um 150mm da Skywatch, né? E essa montagem, sobre essa montagem é Q3.2. Mas aí, olha, a que deve então essa qualidade dessas fotos que ele está produzindo? Ao alinhamento polar bem feito, ao tratamento que ele dá às imagens. Aqui você... Eu acho que é tudo. Eu acho que é tudo isso, e mais um pouquinho. Que primeiro ele conseguiu estudar bem a montagem dele para explorar ao máximo, né? Pelo que eu entendi. As primeiras fotos dele, que eu acompanhei as fotos dele já faz um bom tempo, não eram tão boas assim. Mas ele foi se desenvolvendo. Por exemplo, e aí aprendeu a processar, que é uma coisa difícil. Você fazer esses processamentos de imagem é uma coisa complicada. Não é não é um bicho de 7 cabeças, não. Mas você tem que dar uma boa estudada para aprender como é que funcionam as coisas, né? E ele conseguiu fazer isso. Então ele consegue tirar leite de pedra com a montagem dele. Por exemplo, vou mostrar aqui uma foto da cabeça de cavalo que ele reprocessou esses dias. Nossa. Sensacional. Tá vendo aí? Sim. Sensacional. Pois é, essa foto, eu não consegui fazer uma foto dessa assim até hoje. E já tentei várias vezes. Caramba. Ou seja, o equipamento dele, apesar de ter uma montagem muito mais limitada do que a minha aqui, ele ainda consegue fazer exposições de 40, 50, até 60 segundos. Ele tem um telescópio que tem uma abertura maior que a minha, maior que o meu aqui, mas isso não justifica também. E ele ganha o quê? Na paciência, no domínio que ele tem do equipamento, né? Ele conseguiu dominar o equipamento dele, domar o bicho, e no processamento de imagens, que ele consegue fazer milagres no processamento de imagens também.
Que é o quê? Pegar 200 imagens ruins, por exemplo, essa da cabeça do cavalo, ele tirou 120 fotos de 60 segundos. Ou seja, 120 vezes 60 minutos, em 2 horas de exposição. E depois botar todas essas fotos em uma só. Esse é o processamento de imagem, né? Então também, para você fazer fotos muito boas, você não precisa estar gastando milhares de reais e tudo mais. O Fabrício, quando ele tiver com uma montagem boa mesmo, cara, ele vai arrebentar. Vai fazer estrago, né? Vai fazer um estrago monstruoso. Porque se hoje, com a montagem que ele tem, ele já faz estrago, imagine quando ele tiver uma montagem porreta, né? Essa É verdade. aqui da Rosetta também ficou uma coisa de louco. E ele ainda coloca esses spikezinhos aí, que são esses xizinhos em cima da só pra tirar onda, né? Ah, o Newton chegou aí, Newton. Isso. Oi, Newton, boa noite, seja bem-vindo. Boa noite, Newton. Newton também é astrônomo amador. Tempo, pelo jeito, aí também não tá bom, né, Newton? Não estamos te ouvindo, Newton. Tá sem som aí, Newton. Agora sim. Agora beleza. Foi? Ontem eu estava com o céu excelente, né? Durante a nossa conversa lá, né, Cris? Aí amanheceu chuva e chuva o dia todo aqui em Londrina. Nada de céu. Vamos lá, astrônomos. Todo o Brasil, cadê vocês? Onde que tem céu limpo para nós? Pois é. Aí nada, em Brasília também nada, né, Marcelo? Brasília Tava caindo um toró agora que eu não tava nem ouvindo minha voz aqui dentro do observatório. Agora parou. Mas tava bravo. Aqui sem chance. Acho que agora a gente finalmente entrou no mês de janeiro, né? Até a semana passada a gente estava em setembro ainda, em matéria de clima. Agora a gente está no período normal, que é sem chance de ter céu. Então, deixa eu passar uma perguntinha aqui para o pessoal que está assistindo via YouTube. É o Frederico Quintão. Ele está perguntando, ele gostaria de saber, para comentar, né, vocês comentarem alguma coisa sobre os cometas, que principalmente esse que todo mundo está na expectativa que vai ser com a maior visão, né, possível, mais iluminado que a Lua. E também, no caso, é o F6 Lemon. Alguém poderia falar alguma coisinha? Newton? Acho que são três cometas, né, para esse ano, que são interessantes. Um é o Pan-STARRS, né? É isso, pessoal? Pan-STARRS. Que já está visível, né? Já está segundo visível. alguns portais, né? Isso, então acho que nos próximos dias aí, então é hora de acordar antes do sol nascer, né? E tentar observar e registrar. Parece que está com magnitude 8, né? Isso. E depois tem o Lemon, se eu não me engano, esse é para março também, né? Vocês confirmam? Não, C2011 L4 Pan-STARRS, que está para março agora. Eu estou olhando aqui na página do Alexandre Amorim, que é o cara que cuida da área de cometas lá da rede de astronomia observacional. Tem o Pan-STARRS, que vai estar visível agora em março de 2020, já está visível. A expectativa dele é chegar até magnitude 0,5. C2011 L4. Tem o C2012 F6, que está lá para abril, deixa eu ver qual é o nome dele, é o Lemon, né? Lemon. Isso. E deixa eu ver, o pico dele aqui está mais ou menos em meio de março. A magnitude dele é esperada para mais 3. Então, explica para o pessoal que está assistindo a gente de YouTube, sobre a questão de magnitude. Porque tem menos, né, magnitude, os que têm mais magnitude, quais são os que mais brilham, são mais visíveis? Essa é boa pro Ricardo, hein? Pergunta boa pro Ricardo. Isso, Ricardo, então responde pra gente. A escala de magnitude, ela foi criada para retratar o que seria a intensidade, a luminosidade de um objeto. Na verdade, ela começou com uma escala que foi inventada por Hipparcos, né, na antiga Grécia, e ela corresponde, então, existiam, pelo menos, catalogado por Hipparcos, os objetos mais brilhantes.
Então, a gente tem o objeto, né, de magnitude 1, 2, 3, 4, 5, 6. Chegou-se até, para alguns outros, né, falar de magnitude até 7. Na verdade, não se chamava nem magnitude, era grandeza. Então, inclusive até hoje as pessoas falam que o Sol é uma estrela de quinta grandeza, coisas desse tipo. Mas depois, um físico chamado Robert Pogson, ele entendeu que aquilo era uma coisa muito subjetiva ainda. E percebeu que nossa visão ela funciona como um detector, né? E esse detector obedece a uma escala logarítmica. Então ele tentou justamente adaptar essa escala logarítmica e ser o mais fiel possível àquela classificação inicial que foi dada por Hipparcos. Então, nós criamos essa escala e por ser uma escala logarítmica, então em algum momento nós vamos ter, né, valores positivos ou negativos. E para efeito de calibração, então a estrela Vega foi eleita como uma estrela de magnitude 0. Então estrelas mais brilhantes do que Vega têm uma magnitude, né, que é negativa, enquanto estrelas menos brilhantes do que Vega têm uma magnitude positiva. É claro que isso a escala não só se refere a objetos, né, estrelas, mas também pode ser planetas, cometas e outras coisas mais. Então seria asteroides também. Então Apophis agora, né, foi observado. Então a magnitude dele é relativamente alta ainda, né? O albedo dele, que é outro termo também que a gente usa, né, que seria o percentual de luz refletida pelo objeto. Então, no caso, por se tratar de um asteroide, ele não tem luz própria, então esse albedo também foi medido. É interessante, então, seria interessante pelo menos visualizar alguma página na internet em que a gente poderia até falar um pouquinho sobre essa questão de magnitude. Mas eu procurei só dar uma ideia, né, verbalmente aqui. O ideal seria ter mais tempo e poder também escrever, tal, para que as pessoas pudessem entender. Sim, sim. Mas é muito interessante isso, né? Que uma questão que o pessoal está dizendo é com relação ao ISON, né, que é o cometa de novembro, chegam a dizer uma magnitude menos 19, que seria muito mais brilhante do que a Lua cheia. Na verdade, uma coisa que eu também não sei exatamente como é calculada essa magnitude, mas uma coisa eu tenho certeza que não vai passar da luminosidade da Lua, né? Essa magnitude eu imagino que seja uma coisa tomando o corpo todo, o cometa todo, a cauda. Deve ter uma regra específica aí para chegar nesse valor de menos 19, que eu considero um valor absurdo se fosse o cometa todo, né? Você imagina um cometa inteiro, cauda toda, com magnitude de menos 19. Esse negócio de magnitude de cometa é um negócio complicado, cara. Bastante. Eu já acompanhei cometas que a expectativa era chegar a magnitude 2, 1, até 0. Não passaram dos 5, 4, né? E já vi cometas que não tinham esperança nenhuma de dar nada e foram cometas espetaculares, né? Como o McNaught, o que teve agora no ano passado, ano retrasado, em dezembro. O Lovejoy. Não estou com medo assim. Esse que você estava falando aí, qual é ele mesmo? É o ISON, né? Não sei como é que a gente fala, é o C2002S1 ISON. Pelo que eu entendi, o problema dele é que ele vai passar muito coladinho no Sol. Então a primeira coisa que a gente tem que saber é se ele vai sobreviver ao periélio, né? Esse do ano passado, que eu esqueci o nome de novo, eu acabei de falar, esqueci de novo. Lovejoy. O Lovejoy não tinha a mínima esperança de sobreviver, né? Ele passou dentro da coroa do Sol, o negócio foi absurdo. E ele conseguiu sair do outro lado, fez uma cauda monstruosa e foi vista no mundo inteiro. Aqui em Brasília eu saí na rua, fui no mato para conseguir ver esse cometa. Então, as previsões são as melhores possíveis, né? Mas a gente não pode confiar muito nessas previsões. Como ele calculou a magnitude, eu não tenho nem ideia. Quando será que assim, a gente vai ter uma posição sobre se vai ser possível? Porque existe o período máximo que pode ser visto, mas também antes já dá para antecipar, né? Se vai ser possível ver com telescópio
antes de ser visível ao olho nu. Isso, Sim, isso vai eu vou depender da mostrar aqui para distância, vocês. né? Então, Oi, pode falar, Ricardo. não, essa questão da observação, quer dizer, vai depender da distância que ele está em relação a nós e ao Sol. Agora, mesmo o cometa, não é, estando próximo da órbita de Júpiter, por exemplo, então aí você começa a ter alguns efeitos realmente do vento solar, não é, de evaporação. Aí depois é um crescente. À medida que ele se aproxima do Sol, então ele vai, a cauda dele, a luminosidade dele vai aumentando em virtude dos gases ejetados, não é? Porque os cometas são basicamente constituídos de gelo e poeira. Mas agora essa questão da magnitude chegar a menos 19, como o Newton falou, não é? Tá certo que existe uma expectativa. Então, como eu disse, é só na hora para a gente ver mesmo e conferir. E, como eu disse, a questão da magnitude está relacionada diretamente à luminosidade, o número, né, de fótons que são emitidos e que são capturados aqui, né, são captados por câmeras aqui na Terra, e a gente, então, vai determinar essa magnitude. E ela é variável, você pode ter certeza absoluta disso. Por exemplo, estou mostrando aqui para vocês um gráfico de estimativa de magnitude do WISON. Eu tinha aberto do Pan-STARRS também, mas acabei fechando, fiz um lambanço aqui. Vocês podem ver que ela vai crescendo devagarzinho, lá para 6/10/2013, ela está estimada em 9,7. Vai crescendo, vai crescendo, vai crescendo. Essa linha aqui, se eu imagino bem ela, eu não tenho certeza, mas acho que ela é, essa linha cinza, é quando o cometa está mais próximo da Terra. E o ponto máximo aqui da linha vermelha é quando ele chega no periélio. Então, quando ele chegar no periélio, ele já vai não estar tão perto da Terra, né? O dia que ele passou mais perto da Terra já passou. E ele vai estar escondido atrás do Sol nesse momento, né? Vai estar muito próximo do Sol. E o pico de magnitude dele cresce muito rápido. Em 2 semanas ele passa de magnitude -3 ou 1, que já é uma magnitude muito grande, para chegar aos estimados -13, né? Depois cai de novo e vai lá para baixo. Em 1 mês ele cai mais de 15, quase 20 magnitudes, né? Então o período dele, que ele vai estar brilhando muito, vai ser muito rápido e ele vai estar muito perto do Sol, vai ser muito difícil você observar. Porém, a experiência com o McNaught, que foi uma experiência muito legal para quem conseguiu ver, eu aqui em Brasília consegui ver ele só 2 vezes, muito mal. No hemisfério norte, o pessoal estava frustrado porque ele não ia aparecer lá, só ia aparecer aqui no hemisfério sul quando ele estivesse no máximo. Tem que a cauda do monstro foi tão grande que ele estava aqui visível no hemisfério sul, mas a cauda atravessava todo o céu e pegava lá no hemisfério norte. Então o pessoal estava tirando foto da cauda dele, sendo que ele já estava sendo visível aqui só no hemisfério sul. Então, mesmo ele estando escondido aqui atrás do Sol, é possível a gente ver a cauda, talvez, coisa assim. É imprevisível, mas não custa nada a gente botar o olho lá para ver, né? Vai ser muito interessante. Fica de olho, né? Preparem-se, as fotógrafas, preparem-se todos. O negócio é, nunca percam a chance de ver uma coisa, assim. Se você acha que, falam que ele vai estar no melhor dia hoje, você acha, não, acho que eu vou deixar para amanhã, ou então falar, o melhor dia vai ser amanhã, e você hoje tem um dia bom para ver, não, vou deixar para amanhã, você vai perder. Vá hoje, vá amanhã, vá depois de amanhã, e se você deixar a oportunidade para depois, você perde. Isso é tradicional. É igual quando você compra um telescópio novo, passa um mês chovendo, né? Quando você tem um legal, se você tem um dia bom para olhar, você corre e tente olhar, mesmo que não seja o dia ideal. Então, vou dar uma olhadinha aqui nas perguntas. O Guilherme de Brasília está dizendo que está chovendo, realmente. O Marcelo e o Ricardo são de Brasília, o Newton é de Londrina, está chovendo. E aí o Daniel Fortnes está perguntando como que inicia na astronomia. Aí também tem uma pergunta aqui sobre qual o melhor telescópio que são indicados, né? Mas para quem vai começar.
E principalmente, é o que você já falou, sobre astrofotografia, né? Tem gente que quer começar. Primeiro de tudo, começar com um telescópio mais ou menos básico para testar. O que me aconselharam sempre, eu tenho esse daqui que vocês estão vendo aqui atrás, vou afastar um pouquinho. Ele é um 114 milímetros. E o conselho que eu estou recebendo de todo mundo, faça todos os testes, erre o que tiver que errar com ele, e para poder aceitar, né, no futuro, quando for investir em algo mais, algo melhor. Então, Marcelo pode responder para a gente como que inicia, pessoal aí que quer iniciar, o começo de tudo, né, também, e uma indicação de um telescópio que eles poderiam começar. Pois aqui deu uma travada, eu não ouvi a pergunta. Tá. Voltou agora. Repete aí. Tá. Então, o Daniel, ele está perguntando como que iniciar, né? Inicia na astronomia. E a pergunta da Denise Barros, acho que é assim que são, ela quer saber um telescópio para iniciante. Qual que você indicaria? Olha, como iniciar, o ideal é você iniciar, se você estiver numa cidade que tem um clube de astronomia, o ideal é você iniciar sem equipamento. Ir na reunião do clube, conhecendo o pessoal do clube, usando os equipamentos das pessoas do clube. Para quê? Para você primeiro saber o que você quer fazer. Se você quiser fazer uma coisa genérica, você pode comprar um telescópio mais ou menos genérico. Se você quiser ver planeta, você já compra um telescópio mais voltado para o planeta. Se quiser ver galáxias, você compra um telescópio mais voltado para a galáxia. Mas você só vai descobrir isso depois que você conhecer esses equipamentos. Então o ideal é você conhecer pessoas que já têm equipamento para sugar essa informação dessas pessoas. O telescópio básico para comprar, que eu imagino que seja um telescópio mais ou menos ideal, para começar seria o newtoniano, de 114 milímetros para cima, com uma montagem equatorial básica. Uma EQ3, uma EQ3-2, coisa assim, que não seja muito grande nem muito pequena. Muito pequena ela pode, o telescópio fica meio bamba, é meio difícil de você mexer. E muito grande você vai gastar dinheiro à toa, que depois você vai querer trocar o telescópio e a montagem não vai ajudar em nada. Ou então você comprar um telescópio dobsoniano, com uma montagem dobsoniana. Que é aquela montagem, não sei se vocês conhecem, aquela que fica no chão e que o telescópio fica pendurado em cima dela. É muito fácil de mexer, sem dúvida é a melhor montagem para quem está iniciando. Deixa eu tentar achar uma imagem de uma dela aqui. Para mostrar aqui. Esse telescópio, a vantagem dele é que ele é muito fácil de se mexer. Ele é relativamente barato em comparação com os outros. Você pode até fabricar esse telescópio se você tiver alguma habilidade manual, né? E tem um bem simples aqui, vou ver se eu consigo abrir para mostrar para vocês. Tem um colega lá em Curitiba que fabrica esses telescópios, que é o Sandro Coletti. Tem outros fabricantes no Brasil que fabricam os espelhos, né? E você pode, em casa, montar esse telescópio aí. Que é só isso, é um tubo. Pode ser um tubo de PVC, um tubo de papelão, um tubo de qualquer coisa. Um caixote de madeira, outro caixote de madeira e uma base rotativa, aqui com 2 pivôs para ele rodar. Esse telescópio é o telescópio mais simples, mais barato e mais fácil de se usar. Além de ser um dos melhores também. Então, se você tiver R$1.000, R$1.500 disponíveis, compra um desses. Se você não tiver, aí você compra um outro refratorzinho de 114 milímetros para cima, com uma montagem que seja o mais rígida possível, né, para você não ficar apanhando dele na hora de montar e tudo mais. Mas é basicamente isso. Mas o ideal é você conhecer esses equipamentos antes de começar a comprar, né? Antes de pensar em comprar. Até mesmo o binóculo, né? Para iniciante, para poder localizar os objetos no céu, também é indicado, né? Binóculo é o básico, e o binóculo é uma coisa, você compra, ele é para a vida inteira, provavelmente. Se você comprar um binóculo bom, que funcione legal, você vai ficar com ele durante muito tempo. Por exemplo, espera só um pouquinho. Vou pegar um aqui de exemplo.
Aqui, ó. Esse aqui é um binóculozinho que não é caro. Esse aqui, a marca dele é Tenta, é um binóculo fabricado na Rússia. E tudo que é fabricado na Rússia na década de 80, 90, hoje em dia é relativamente barato. Então você consegue. E esse aqui é um outro binóculo Tenta, ele é maior. Aqui, vou passar para vocês verem, está meio sem contraste. Esse aqui. Que esse aqui é um 20 por 60 e esse aqui é um 10 por 50. Esses binóculos aqui eu comprei no eBay. Ele praticamente muito bom, muito bem conservado. Ele é da década no final da década de 80, começo da década de 90, por $80, mais uns $20 de envio. Na época estava o equivalente a uns R$250, o dólar estava bem caro, 250 a R$300. Por um binóculo que é muito melhor, do que qualquer binóculo fabricado hoje no Brasil, ou que você compra aí na China, alguma coisa assim. Então, você compra sempre o melhor possível, 10 por 50, 7 por 50, primeiro binóculo, depois você parte para um maior, e você vai ficar com esse binóculo o resto da vida. Mesmo você tendo um telescópio e tudo mais, você sempre vai ter o binóculo no seu lado. Deixa eu ver se tem mais perguntas aqui do pessoal. O pessoal falando aqui no Rio, falando do lado. Ainda pedindo a fotografia. O pessoal quer ver mais as fotografias, já que a gente não pode ver o céu ao vivo, tem mais fotografia. Uma coisa que eu ia perguntar agora perguntar para o Newton, a diferença de refrator para refletor, ou Newton, Marcelo, quem quiser responder, só para o pessoal ter uma noção, assim, a diferença de um refrator, um telescópio refrator e um telescópio refletor. Alô, estão me ouvindo? É que eu estou com um probleminha de travamento. Sim, está ouvindo? Estou ouvindo. Tá, a pergunta é a diferença de refrator e refletor, né? Isso. O telescópio refrator, ele é formado por, a parte óptica dele é formada por lentes, né, onde a luz atravessa a lente, né, até chegar à visão a pessoa que vai observar. Já o refletor, ele é formado por um espelho, que a gente chama de primário, e dependendo da configuração do telescópio refletor, que existem alguns, né, o newtoniano, que talvez é o mais clássico aí, e os outros, como o Schmidt-Cassegrain, etc., vai ter um espelho primário, secundário, até chegar à visão do observador. Antes, sendo refrator ou refletor, vai ter que usar o ocular, que também é formado por lentes, né? Mas a diferença básica é a questão os refratores são formados por lentes e os refletores por espelhos. Aí o Marcelo e o Ricardo quiserem complementar, até a diferença de qualidade de imagem dos dois. Fala aí, Ricardo. Bom, a questão aí assim, inclusive, nós temos os telescópios também que são chamados catadióptricos, porque eles juntam, né, as duas qualidades, digamos assim, tanto da parte de refração quanto da reflexão. A grande vantagem dos refletores é o fato de que a gente não vai ter o problema quando ocorre a refração da luz, ocorre então a luz branca, ela vai se decompor, né, naquelas faixas que a gente conhece como do arco-íris. Então isso vai ser um problema, né, na imagem final, a qualidade da imagem final. Então quando foram construídos os refletores, então esse problema foi sanado, né? Muito bem, agora os catadióptricos, a grande vantagem deles é que ele reúne, né, o que há de melhor, digamos, tanto da parte refratora quanto da parte refletora. O Schmidt-Cassegrain, acho que você estava falando agora há pouco, eu tive que me ausentar rapidamente, mas o Schmidt-Cassegrain, ele é um tipo de telescópio, né, catadióptrico, e o tubo ele é fechado. Então, lá na frente você tem um prato, né, ou, digamos, perdão, um prato não, mas um vidro que é, na verdade, uma placa corretora. Essa placa corretora, então,
vai provocar alguns desvios dos raios, e aqueles raios indesejáveis, eles também são suprimidos. Então existe no fundo do telescópio, né, um supressor desses raios que são indesejáveis, e aí então há uma reflexão, tá certo? Para um espelho secundário, para depois, então, no primário, para chegar no secundário, e daí chegar até a ocular, que fica no fundo do telescópio. Quer dizer, existem várias óticas, né? E o que a gente poderia colocar, né? Um Ritchie Chrétien seria a Fina Flow, o Rolls Royce dos telescópios, né? Então, mas dependendo da sua aplicação, como eu disse, a gente pode pensar em telescópios só refratores, como o Marcelo tem aí no observatório dele, né? É um refrator de 150, né, Marcelo? 127. 127, então ele tem as lentes são apocromáticas, então essa questão da decomposição da luz, quer dizer, isso já né, evitado. Então, dependendo da sua aplicação, então esse telescópio vai ser indicado, né, ou para outra aplicação, aí você vai, não, eu vou preferir um refletor, ou se não um captadióptrico, e assim vai. Quer dizer, cada caso é um caso, né? Diga aí, Marcelo. Eu acho que é beleza. Eu tava vendo aqui o Zeca. Zeca é um... Tá chovendo aí, Marcelo? Não, barulho aqui não. Não? Eu tô ouvindo um barulho de chuva aí. Dá um barulho de chuva. Alguém ligou o liquidificador. Eu não sei se ele tá ainda aí no... Mas ele tava falando que tava discutindo aqui sobre o melhor telescópio para se iniciar. Seria um refrator ou um refletor. Ah, tá. Aí tem duas coisas, por exemplo, um refletor, eu sou adepto da abertura, né? Apesar do meu ter uma abertura pequena, eu sou adepto da abertura. Então, quanto maior, melhor. Com certeza, a quantidade de luz que você vai captar e o contraste que você pode ter em relação às imagens, né? Desde que você não tenha grandes aumentos, vai ser muito bom. Pois é, aí o Zeca estava me falando aqui, né? Tava falando aqui no YouTube que ele acha melhor um de 80 milímetros. Eu não discordo, não. Acho que um de 80 milímetros você vai trabalhar muito bem, com algumas vantagens. Por exemplo, o refletor tem problemas de manutenção. Você tem que aprender a fazer colimação de tempos em tempos. Tem um certo problema de acondicionamento. Normalmente são grandes, né? Isso, vai sujar a lente, você uma hora vai ter que dar uma lavada nele. Mas, por exemplo, se você comprar um de 104, um de 114, um de 135, 130 milímetros, você vai captar muito mais. Isso, você vai captar muito mais luz do que um de 80. Mas o interessante é que no eBay hoje você consegue comprar, se vocês derem uma olhadinha lá no eBay, vocês vão conseguir comprar telescópios de 80, 90 milímetros refratores, só o tubo óptico, por uma pechincha, coisa de 30 dólares, 40 dólares. Telescópios até relativamente razoáveis. Assim, pelo preço ele está baratíssimo. Então, se você puder comprar um telescópiozinho desse de 80, 90 milímetros no eBay por 60 dólares, 50 dólares, tem um cara lá que vende isso, compre agora. Para ser o primeiro telescópio não tem nada melhor. Se você não puder comprar, ou se, sei lá, se desconfia de comprar fora, ou você não conseguir comprar mais, eu ainda acho que um refletor pequeno é um bom começo, porque você vai acabar tendo que aprender a lidar com o bicho, né? E o aprendizado que você tira de um refrator é um aprendizado porreto. Tem a questão também do objetivo, né? A pessoa quer um telescópio somente para observação ou vai querer fazer imagens também, né? Para observação, eu acho que de detalhes, por exemplo, de Júpiter, quanto maior a abertura, melhor, né? Agora, para fotografias de céu profundo, por exemplo, pequenos refratores de 80 milímetros apocromáticos podem ter resultados fantásticos. Agora, também ressaltando, se é alguém que quer iniciar, só lembrar que tem que ter paciência, porque, principalmente no começo, você vai apanhar um bocado para poder localizar esses objetos no espaço. E mais, objetos próximos, como a Lua, as pessoas querem observar, não é?
Quer dizer, isso para uma montagem que não é automática, então você vai ter que vai treinar, né, buscar esse objeto no braço mesmo. Então, isso tudo é uma questão de paciência, tudo, e tem que ter esse objetivo, não tem que gostar, porque senão logo você desiste. E mais, lembrar que quando você compra, muitas vezes vem na caixa, né, aquelas fotos lindas, maravilhosas do Hubble, e aí você jura que vai ver aquilo, né? Então, isso decepciona um pouco. Então tem que ter cuidado. Decepciona muito. Aquelas propagandas de 750 vezes, 1000 vezes. Quando vem com esse papo, já pode saber que... É verdade. E também é muito importante, quando você compra um telescópio, às vezes você tem a opção de escolher ele motorizado. E se você não tem conhecimento, né, usam as cartas celestes que vocês falam, né? Se não tem muito conhecimento, você não vai conseguir ter um bom resultado com ele. Então você pode investir muito e se frustrar. Também tem a questão de colimação. Isso eu sei muito bem o que significa. E também sobre limpar espelho. Não limpe espelho, use primeiro. Não é verdade? Com certeza, e não é porque você viu uma poeirinha sobre o espelho, tá certo, que você já vai começar a querer limpar. A gente costuma brincar e falar assim, mais vale um grão de poeira do que um arranhão. Então, é uma coisa que você vai perceber que mesmo estando com uma certa sujidade, né, poeira, tal, alguma coisa, a imagem ainda assim tem sua qualidade. Então, não se recomenda ficar mexendo toda hora. Isso também é uma coisa que a gente tem que aprender logo de cara. Então, Marcelo, o Daniel está perguntando para você a questão de quanto custou o seu, desde o planejamento até ficar pronto, assim, uma base mais ou menos. Cara, você quer saber mesmo? Não pergunta não. É bom porque aí se alguém tiver uma ilusão já desiste de cara. Ó, o negócio é o seguinte, por exemplo, a montagem aqui ela é muito cara. Essa minha montagem ela é muito cara. Ela, nos Estados Unidos hoje, as usadas bem conservadas, o pessoal está vendendo por $3.500, $4.000. Eu consegui uma galinha morta com um português lá em Portugal, que eu estava viajando para lá, e o cara anunciou no site nos Estados Unidos, eu conversei com ele, consegui ele me vender bem mais barato. Mas ela me custou, assim, muita grana, foi uns R$7.000 na época. O telescópio mesmo, o refrator que eu uso aqui, quando eu comprei, ele é um refrator assim que não é muito bem conceituado, ele é barato. Para o tamanho dele e para a qualidade dele, ele é barato. Ele custou uns $900. E aí você vai comprando. $50, $100, $20, e aí vai. O problema é que você não pode dizer isso para sua esposa. Espero que ela não esteja assistindo isso. Ela não pode saber desses custos. Então, tudo que você compra, uma norma que a gente tem aqui no Clube de Astronomia de Brasília, tudo que você compra custou $50. Se você compra mais ou menos isso. Se você comprou um CCD de última geração, assim, que custa $3.000, coisa que eu nunca tive coragem de fazer, você disse, você fala, quanto custou essa câmera? Essa câmera aqui foi $50. Aquele, né, na sua casa, um telescópio gigante, quanto custou? Custou $60. Nunca pode custar mais de $100, né? Esse é o padrão. Mas se for juntar tudo que tem aqui, acho que dá uma graninha boa. Se você puder dar uma viradinha, mostrar novamente para o pessoal, acho que tem gente que não viu e está curioso. Vamos, mata um pouquinho, a gente mais um pouquinho de inveja. Oi? Peraí que eu não entendi, tá picotando aqui. Ah, tá. Eu estou pedindo para você. Isso, para você mostrar novamente a sua montagem do telescópio, porque tem pessoas os membros, né, da comunidade que chegaram um pouquinho atrasados para assistir. Se você puder dar uma... Vou dar uma virada nele aqui para mostrar os telescópios melhor. Espera aí só um segundinho. Espera aí só um pouquinho. Vou virar outro.
Espera aí, deixa eu colocar aqui a câmera para ver. Estão vendo aí? Sim. Mais ou menos, só manter um pouquinho mais. Esse é o telescópio. Tem o... Vamos ver aqui mais perto. Hoje ele tem o seguinte, esse aqui, esse grandão branco aqui é o principal, que é o MIDI de 127 milímetros. Em cima dele tem um outro pretinho aqui menor, é um Celestron de 80 milímetros. Aqui tem um CCDzinho picareta, que é aquele que eu fiz aquelas fotos, que é o que eu uso principalmente, que é um CCD da Orion. Aqui é uma câmera de viagem. Oi? Não, essa é a V1. Starshot V1, né? Isso. Essa aqui é uma câmera de guiagem que um telescópio guia o outro. Quando eu estou tirando foto com o pequeno, o grande fica de guiagem. Quando eu estou tirando foto com o grande, o pequeno fica de guiagem. Só inverter as câmeras. A montagem propriamente dita é essa aqui, ó. Opa, cadê? Essa aqui. Com Astrophysics AP600. Que é uma montagem excepcionalmente boa. Já foi top de linha na época dela, né? Hoje tem outras muito melhores, mas ela já tá fora de linha, por sinal. Mas é uma montagem muito boa. E é basicamente isso que tem aqui, né? O resto são planos futuros. Deu pra ver aí? Deu. Tranquilo. Pessoal. Eu tô tentando chamar o Zeca para participar também. Acabei de mandar o link para ele, vamos ver se ele aparece, porque ele é um cara que saca muito disso, né? Principalmente em telescópios, em fotografia, um cara bem prático, e ele já mexe com isso há muitos anos. Desde quando eu tinha 3 anos de idade ele já fazia isso. Né, Zeca? Ele vai me xingar. Milton, tá tudo bem aí, Milton? Milton, poderia falar um pouquinho pra gente sobre as palestras, o blog? Oi. Falar sobre? Desculpa. As suas palestras, blog. Então. Aqui na região de Londrina eu costumo dar umas palestras de divulgação de astronomia nas escolas. E a gente leva informações para os alunos, ainda mais quando é época de Olimpíada de Astronomia. A gente faz algumas visitas em algumas escolas para divulgar e também treinar os alunos para as provas. Inclusive no colégio onde eu dou aula a gente participa, segunda participação nossa na Olimpíada Brasileira de Astronomia. E o objetivo de palestras é isso, é divulgar a astronomia para o pessoal e fazer com que o pessoal participe do nosso grupo. Nós temos aqui em Londrina o grupo GEDAL, que é o grupo de estudo e divulgação de astronomia, e o presidente é o Miguel Moreno, e a gente está sempre aí fazendo eventos também de divulgação. A nossa parte de observação e astrofotografia ainda está em desenvolvimento, né? Mas eu considero que é bem forte na parte de divulgação. E aí, quem quiser visitar o meu blog, eu vou deixar o link aqui. E a Cris joga aí pro pessoal. Tá? Eu coloco aí algumas fotos dos eventos que a gente vai. E de vez em quando eu escrevo algum texto falando sobre alguma coisa aí relacionada à astronomia. Vou colocar aqui, tá? Bom, aproveitando que o Newton está falando sobre o tema, né, de divulgação, então aproveitar para lembrar que no final do ano nós vamos ter o 16º Encontro Nacional de Astronomia, que vai acontecer aqui em Brasília. E nós, do Clube de Astronomia de Brasília, né, e eu como representante da Universidade Católica, nós vamos então sediar esse evento e estamos fazendo uma força para que ele seja um evento grande, que possa receber aí
talvez, não sei, umas 800 pessoas, né, possam participar, pessoas aqui da cidade mesmo, né, mas a gente espera gente do Brasil inteiro. Então vamos ver se for possível, vocês também podem divulgar. Em breve a gente pode mandar para vocês, né, as informações, como é que está o andamento das coisas, e já nós vamos criar o site, né, o Marcelo vai contribuir com certeza, né, junto, dando as informações necessárias lá para o Alex, que é um outro companheiro nosso aqui do Clube de Astronomia, que trabalha muito bem nessa área, e então vocês vão ter acesso às informações, e esperamos que vocês também possam participar, né. Nós estamos com a expectativa de ter tanto palestrantes nacionais como palestrantes internacionais, e que o pessoal venha participar mostrando seu trabalho, seja na área de divulgação, na área de pesquisa. Isso vai ser muito importante para a gente. Sim, sim. Vamos ver se a gente consegue reunir uma turma boa, né? Isso, com certeza. Eu estou com a camiseta aqui, ó. Opa, aí o 12º ENAST. Vamos ver se vocês conseguem trazer o ENAST aqui para o Mato Grosso do Sul, para a cidade de Bonito. É um sonho fazer. O céu perfeito, só que tem que pegar a época de inverno, né? Seca, né? Que aí não tem chuva, o céu fica maravilhoso. Mas normalmente a gente faz o ENAST no mês de novembro mesmo, porque o ENAST aproveita o feriado de 2 de novembro, ou se não de 15 de novembro, que facilita o deslocamento das pessoas, né? Então ele está previsto para 3 dias, agora esse ano vai acontecer nos dias 15, 16 e 17 de novembro, e, bom, a gente, como eu disse, a gente espera que tenha um público grande. E em relação a fazer o ENAST, né, em Mato Grosso, então seria importante você participar, Cris, que aí você pode, né, colocar a candidatura da cidade, né, exato, a candidatura da cidade, e aí fica o abacaxi de você organizar um encontro. É verdade. Eu tenho que primeiro me entrosar aqui com o pessoal do Clube de Astronomia Carl Sagan, daqui do Mato Grosso do Sul, Campo Grande, né? Tem pessoal também bacana em Dourados, tem o Douglas Bonanza também está assistindo, o pessoal de Dourados também tem um grupo forte de astronomia. E vamos ver se a gente junta esse pessoal e vamos ver se a gente candidata aí o Mato Grosso do Sul a participar. Então, vocês têm que... o que é necessário é que vocês participem do encontro, e no final do encontro nós sempre temos uma plenária onde há eleição, né? E nós definimos então sempre qual vai ser a sede, né, para 2 anos. Então, por exemplo, Brasília foi escolhida em 2011, tá? Então agora em 2013, quer dizer, quem vai se candidatar para se candidatar para 2015, né? E essas candidaturas são sempre colocadas também, né, antes. É sempre enviado para o pessoal da como é que chama, Marcelo? Não é a plenária, O que exatamente? Não, o pessoal que participa, ou na Elton e companhia tal, você não é uma comissão, como é que se dá o nome? É como se fosse uma comissão de organização, uma coisa assim. Isso. Existe uma comissão nacional e então você submete a sua candidatura, né? Você manda uma carta dizendo que quer participar e quer sediar o evento. Então aí essas associações, sejam clubes de astronomia, universidades, vão até o evento, onde será feita uma votação. Então cada um faz a sua apresentação de como seria o evento, né, o que planeja fazer, e aí vai ser feita a votação. Feita a votação, escolhido, então, pronto. Brasília tentou 1 ano, não foi, isso foi em São Luís, né, se não me engano, não, São Luís não, desculpa. São Paulo. Foi antes de São Paulo, lembra? Antes de São Foi Paulo? Londrina. Antes de São Paulo foi Recife. Foi Recife, que o Paulo Brito até defendeu a candidatura, mas aí o pessoal, né, foi qual? São Paulo, eu não me lembro, ou São Luís, né, que acho que levou, e aí então, agora, isso, foi de São Luís que levou, então, na outra, no ENAST de São Paulo, então, em 2011 é que nós, então, vencemos, né,
para sediar o evento. O José Augustini, ele está participando com a gente, seja bem-vindo. Ele é o Zeca? É o Zeca, Angustoni. Agustoni. Agustoni. Perdão. É complicado. Seja bem-vindo. Nós não estamos te ouvindo. Não estamos te ouvindo, Zeca. Deve estar com o microfone desligado, vermelhinho. Vê se está vermelho. Não estamos ouvindo. E aí? Alô? Será que ele está ouvindo? No canto superior direito, vê se seu microfonezinho ali está vermelho. Se tiver, clica nele. Alô? Agora, foi. Não foi verificado. Fala alguma coisa aí, Zeca. Ele está falando, só que ele não está ouvindo. Não saiu. Será que ele está nos ouvindo? Dá Tá um ouvindo? sinal de joinha aí pra Tá gente. ouvindo. Dá um sinal de joia. Não tá. O microfone está desligado. Seu microfone está desligado, Zeca. Você está nos ouvindo? Você dá um sinal aí que está tudo ok se você estiver nos ouvindo. Ah, beleza. Nós não estamos ouvindo você. Algum piripaque no seu microfone aí. Seu microfone está pifado. É alguma coisa no computador mesmo. Tem que habilitar o microfone. Mais alguma Não, sim. pergunta aí, pessoal? Vamos ver se tem pergunta aqui do pessoal. Eu tive O que Daniel está iniciar querendo aqui. levar o Enast para Brotas, né? Acho que o sexto Enast foi em Brotas. Acho que foi o sexto Enast foi em Brotas. 2004 ou 2005, um negócio assim. Bom, como agora 2013 é o 16º, né? Então, tira 12 anos aí. Né, 2000 Isso, é o sexto, né? Ou melhor, 10, né? Tira 10 anos aí. Então deve ser 2006 mesmo. É 2006. É o sexto Enast. 2006? É. Não foi em 2004, não? Acho que foi em 2004. 2004? 2006 foi o de Brasília. 2006 foi de Brasília, né? Então foi antes. Aqui está dizendo que foi 2004, novembro de 2004. Novembro de 2004. O Enast, já teve um Enast aí. Nada impede de ter outro. Tem que Nada impede de ter outro. E o céu é um lugar muito legal. Não sei se vocês já foram lá em Brotas, é um lugar muito bacana. Eu estive lá, né, na Star Party. De 2010, acho. A Denise está falando, né, que é muito interessada e que gostaria de ir em um, né? Não precisa vir com gente, Denise, vem sozinha. Arruma alguém, vem com a irmã, com o pai, com a mãe, vem passear em Brasília. Quando vocês divulgam a Enast, vocês também divulgam essa parte de hospedagem, de onde vão acontecer os eventos, onde fica mais próximo do pessoal, né? Isso. Fala aí, Ricardo, como é que aconteceu? Bom, desculpa, aqui falhou também um pouquinho, mas volta aí. Então, eu estou dizendo assim, que quando vocês divulgam o Enast, vocês também divulgam o esquema de hotel, para o pessoal onde fica perto, tudo restaurante, né? Sim. Como chegar e como se hospedar, né? A intenção é fazer o seguinte, é dar todas as instruções, né, desde a chegada, se você vem de ônibus, se você vem de avião, tá ok? Então, a partir daquele ponto, como você chegar ao local da nossa reunião, deixar uma lista disponível também de hotéis. É claro que nós vamos tentar aqui ver se existe a possibilidade de ter também alojamentos
que sejam relativamente próximos, dão principalmente o pessoal que é estudante, tá certo? Uma opção bem barata, né, além dos hotéis, e procurar também, né, dar todo o suporte logístico aqui para que a pessoa possa se deslocar do seu alojamento até o local do evento. Nós estamos aqui tentando ver se esse evento vai acontecer no centro de Brasília, no centro de convenções. A gente não tem certeza ainda, porque nós estamos também trabalhando para ver se conseguimos, né, patrocínios, porque tudo isso tem um custo. Esperamos então que se for nessa área central, o setor hoteleiro ele é relativamente bem próximo. Ele é bem próximo e nós temos também as opções de alojamento, que apesar de ser um pouquinho mais afastado, mas assim a gente poderia, né, proporcionar também o transporte. Então, quer dizer, tudo vai depender de uma coisa chamada verba. O que depende da maioria hoje em dia, né? Exatamente, mas todo suporte vai ser dado para o pessoal que vai chegar aqui. Você pode ter certeza absoluta que a gente está procurando fazer o melhor para que o evento seja agradável, né, e que as pessoas tenham condições de participar e gostar e ficar aquele gostinho de quero mais. Sim, isso é muito bom. E então, assim, acho que hoje foi um começo de muitos que virão, de muitos hangouts. A gente quer convidar a todos os astrônomos, amadores, profissionais, entusiastas, apaixonados por astronomia, que queiram participar desses hangouts, né? E mostrando suas astrofotografias ou apontando o telescópio para algum objeto, quando o tempo favorecer. E acho que por hoje acho que basicamente isso, né, pessoal? Foi uma noite muito agradável. Marcelo, quer falar mais alguma coisinha? Oi, que o Felipe Massuia, né, perguntou o que é o ENASH. ENASH é o Encontro Nacional de Astronomia, que acontece todo ano em novembro, em algumas cidades do Brasil. A gente está falando que esse ano vai ser em Brasília, o próximo vai ser em Maceió, e o ano que vem vai ser, do próximo ano, né, de 2015, vai ser decidido esse ano aqui em Brasília. É sempre com 2 anos de antecedência. Sempre com 2 anos de antecedência. A gente descobre a gente descobre não, elege o ENASH para daqui a 2 anos, com 2 anos de antecedência. Então, o de 2014 já está decidido, que vai ser Maceió, que foi decidido agora no Maranhão, ano passado, e o de 2015 vai ser decidido esse ano. Aí quem quiser se candidatar, se tiver um clube de astronomia e queira se candidatar, já vai se preparando para vir aqui em Brasília e trazer a candidatura. Qualquer dúvida é só mandar e-mail. O Zeca ainda está sem som, Zeca? Pois é, né? Ainda está sem som. Não dá. Tem que comprar um microfone novo. No próximo a gente coloca o Zeca bem cedinho para ele falar bastante, que ele é um cara que tem muito para falar pra gente. Sim, com certeza. Agora, como eu falei, né? O primeiro de muitos que vão ser realizados. A gente espera que seja realizado pelo menos todo final de semana, se possível, se o tempo favorecer, disponibilidade pessoal. E eu espero que vocês tenham gostado. O professor Ricardo quer dar um... Não, para com esse papo de me chamar de professor, para com isso, pelo amor de Deus. Só uma sugestão, Cris, a gente tinha até conversado sobre isso, que de repente a gente pode ter um tema específico, né, a ser conversado a cada semana. Aí você, como a pessoa que está liderando aí, pode ficar responsável por escolher os temas e o pessoal já vem com material, né, para quem faz fotografias, já vem com material pronto para falar. Certo, isso. Acho que seria interessante. Isso, a gente também espera a participação dos espectadores que estão assistindo, né? Os telespectadores que estão assistindo tanto no dia YouTube quanto na página do Google Plus, o G+, e que vocês participem da comunidade de astronomia do G+, o pessoal do Facebook também, que venham para o G+,
venha fazer parte dessa comunidade. É uma rede social totalmente diferente do Orkut, né, do nosso velho querido Orkut, e também do Facebook. Você tem muito mais interação com muitos astrônomos do mundo inteiro, né? Até tem que ressaltar porque o pessoal do Virtual Sci Party, que é da Universo Day, que eles realizam todo domingo também. Hoje tem, não sei se começou, mas provavelmente ainda não começou, nessas 23 horas. Mas esse é o nosso hangout brasileiro, dos astrônomos amadores, entusiastas. E espero que vocês tenham gostado. Acho que a gente vai encerrando por aqui, se está tudo bem, tudo ok para o Marcelo. O Zeca está desembrulhando alguma coisa ali, peraí que eu quero ver. Então... é a luneta nova dele. Então vamos ver. É uma pena que não dá para ele falar, né? Uhum. Essa luneta, se vocês fizerem a descrição da construção dessa luneta, você já colocou lá no site, né, Zeca? Manda o endereço aí para mim mandar pro pessoal. Essa é de 127 milímetros, é do tamanho da minha aqui, a abertura. O endereço da sua página lá no astronomos.com.br. Peraí que ele está digitando aqui o endereço. Aqui. Põe no Google Zeca e astronomia que vem várias vezes na minha página. Aqui, o Newton colocou. Eu não tô conseguindo. O Zeca é um cara. O Zeca, assim, eu nunca conversei com ele. É a primeira vez que a gente está se vendo aí. Mas ele é uma pessoa assim que você precisa de alguma informação sobre astronomia, você digita no Google e logo aparece alguma coisa que ele escreveu. É um cara muito importante na astronomia amadora do Brasil. Muito bom. Vou mandar o endereço aqui no. Ótimo. Vamos lá. Então, eu não estou conseguindo colocar agora no YouTube o endereço da nossa comunidade. Eu não estou conseguindo colocar o link, não sei porque está dando meio. Mas é fácil. Uma das que mais tem membros da comunidade de astronomia do Google+. É só você procurar, se você tem conta do Orkut, você pode usar o login e a senha do Orkut, né? Qualquer serviço que você tenha do Google, você pode logar no Google+, e participar da comunidade, e participar dos eventos. Estão perguntando aqui se vai ser realizado de quanto tempo. A gente pretende realizar todos os domingos. Ainda vamos definir mais ou menos o horário para ficar bacana assim, para o pessoal que vai participar aqui, que vai mostrar para vocês, tanto com o telescópio ao vivo, como as astrofotografias. Hoje foi um bate-papo mais ou menos informal, porque o céu não ajudou o Brasil inteiro, parece que não está ajudando. Então, mas a gente pretende fazer disso uma rotina bacana, agradável, né? Um encontro agradável com pessoas agradáveis como Ricardo, Newton, Marcelo, Zeca. A gente agradece a todos vocês, né? O Carlos chega, o Newton mostrando o livro. Vamos deixar disponível na comunidade os links dos blogs, dos sites, principalmente dos astrofotógrafos, né? E vamos contar com eles da próxima vez. Rodrigo Antofato, Fabrício Siqueira, vou pegar no pé de vocês vão participar com a gente. Que bom. É isso, vamos tocar em frente e vai dar certo a nossa divulgação da astronomia. Semear astronomia. Isso é muito bom, principalmente para essa turminha das escolas. O Anderson, ele também é professor, o Anderson Primeiro, ele é do Rio de Janeiro, participou com a gente no Hangout, agradecendo ele. Isso, acho que é a missão de quem se apaixona pela astronomia. É muito difícil largar. É uma coisa tocante, emocionante, é um universo infinito de beleza, né, e muita coisa boa para aprender. Então,
Vamos semear a astronomia daqui para frente, né? Muito mais ainda. Quem sabe a gente consegue aí que o governo coloque como matéria nas escolas, né? Seria muito bom. Beleza. Beleza? Então, olha, boa noite. agradecendo a todos vocês que estiveram assistindo com a gente aqui, participando. E obrigada, professor Ricardo. Obrigada, Newton. Obrigada, Marcelo Domingues. E obrigada, José Agostoni. A gente vai aguardar no próximo final de semana. Ok, tchau, tchau. Então, pessoal, até mais. Até mais, um abraço. Até mais, tchau, tchau.